Acompanhe as nossas redes sociais da TV Boa Viagem. Muito boa tarde. Nós estamos ao vivo, direto da Delegacia Municipal de Quixeramobim. Cidade essa onde, nas últimas 24 horas, é o centro das atenções da população, da mídia, sobre este caso lamentável da jovem Natane, que foi morta. Vocês já acompanharam toda essa situação. E a gente vai ter uma entrevista agora com o delegado William Lopes, delegado responsável aqui pela Polícia Civil aqui do município de Quixeramobim. Doutor, desde já agradeço pela sua atenção com a imprensa. E diante dessas 24 horas, qual foi a principal causa que colaborou no levantamento para a polícia encontrar esse trio, né, suspeito desse trágico ocorrido no dia de ontem? Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que contribuiu de forma significativa foi as investigações desde o primeiro momento. A gente recebeu as primeiras informações, aí já foi determinado que a equipe levantasse as primeiras imagens, analisassem. A gente já entrou em contato com a inteligência também. A gente tem no departamento um setor de inteligência que fica responsável por levantar informações de inteligência policial. E com essas primeiras informações conseguimos logo a questão do trajeto do carro, por onde estava andando, as imediações, conseguimos algumas filmagens. Posteriormente, o novo trajeto retornando à cidade de Quixadá foi onde a gente conseguiu mesmo pegar o rastro, né, dos bandidos. E já em Quixadá, depois desse trabalho de levantamento de informações, foi colher mais imagens, identificamos com quem essas pessoas teriam saído do local onde deixaram o carro para esfriar, segundo eles, para depois posteriormente vender. E conseguimos chegar no bairro Deste, em Quixadá, onde esses indivíduos estavam escondidos. Aí foi aquele trabalho de formiguinha, né? Casa por casa, levantamento de informação junto à comunidade. Depois de algumas horas nesse trabalho no bairro Deste, conseguimos encontrar a casa onde eles estavam escondidos. Doutor, o trajeto, né, desde quando a população tomou ciência, começou o disse-me-disse, a dúvida das pessoas, como é que foi de fato a rota que esse trio implantou diante dessa triste situação? O que a gente não tem esse equipamento em todas as rodovias, mas por onde ele passou, muito provavelmente ele saiu de Quixeramobim, foi para Banabuiú primeiramente, de Banabuiú foi para Morada Nova. A Morada Nova rodou lá e a gente tem imagens do carro por lá, e foram direto para o local onde executaram a vítima, né? Infelizmente, eles saíram daqui, eles inicialmente alegaram que iriam soltá-la, né? Só tinham levado para não serem perseguidos logo pela polícia, porque a vítima ia procurar a polícia, mas aconteceu essa tragédia, né? Nesse momento que eles foram soltar ela, segundo eles, que eu não acredito, eles mataram a moça por serem indivíduos extremamente periculosos mesmo. A moça estava ali refém desses indivíduos, mataram de forma brutal e covarde. Nada justifica o fato de eles terem feito isso com a moça. Ela não ofereceu resistência, muito pelo contrário, estava atônita, né, estarrecida, nervosa, porque a todos os momentos esses vagabundos intimidavam, tentavam ameaçar, ficavam com pressão psicológica. Então, assim, infelizmente, a entrevista que a gente queria dar nesse momento era do resgate da moça com vida. Esse trabalho que foi feito foi de forma imediata, mas pra gente não tem muita relevância, sabe? Assim, o que a gente queria mesmo era ter resgatado essa moça. Isso, infelizmente, não aconteceu. Quando a primeira informação chegou, de fato ela já tinha sido executada, mas que agora, que a gente não tem como voltar atrás no tempo,
que esses indivíduos apodreçam na cadeia. Esses caras não merecem mais viver em sociedade. Foi um dos crimes mais brutais que eu presenciei em toda a carreira como delegado. Doutor, o senhor falou do altíssimo perigo que esses indivíduos têm, inclusive do trio 2 tem passagens, se passava por pastor, e eles nos últimos dias estavam rodando como qualquer cidadão aqui pelas ruas de Quixeramobim, e o senhor também já recebeu informações que eles estiveram em outros municípios aqui da região? Eles costumavam ser ditos como pessoas andarilhas, né? Ficavam de município em município, muito provavelmente cometendo furtos, cometendo outros crimes também similares contra o patrimônio desses municípios. Fica difícil da polícia, às vezes, identificar, porque são pessoas que estão em constante migração dentre os municípios, e acaba que prejudica muitas vezes algumas investigações, que não foi nesse caso, para a infelicidade desses vagabundos. Enfim, são pessoas ditas como andarilhos, né? E pessoas altamente perigosas, que colocam em risco de fato a ordem pública. Eles escolheram a moça por sua vulnerabilidade. Viram, se vocês perceberem na imagem em que ela vai para o veículo, eles ficam ainda um tempo analisando se alguém ia acompanhar ela. Como viram que ela estava só, aí o indivíduo lá, que era o mandante, né, que era quem estava à frente das ações, ele decide já abordar a garota e anunciar o assalto. Então, assim, devido à questão da vulnerabilidade dela, na situação que ela se encontrava, eles foram e abordaram e anunciaram o assalto e arrebataram ela, né, para outro município, e aconteceu tudo, a tragédia que aconteceu. Mas é importante esclarecer que não é pelo fato de ser a Natane, poderia ter sido qualquer mulher de Quixeramobim. Eles estavam ali para escolher quem tivesse vulnerável, quem tivesse mais propensa a ser assaltado e ficar de forma passiva, não oferecer uma resistência. Aí viram nela esse tipo de vítima e assaltaram. Então, assim, que a gente até conversou depois, os policiais, foi algo que a gente ficou até se perguntando, né? Muitos policiais têm famílias em Quixeramobim. Eu moro em Quixadá, mas é um município aqui bem próximo também. Então a gente ficou se colocando em todo momento como se fosse um familiar da gente, porque poderia ser qualquer pessoa aleatória. Eles estavam ali para fazer a maldade com qualquer tipo de pessoa que eles identificassem como uma vítima mais vulnerável. E dentro desse trio, o senhor até falou, esse mandante seria o falso pastor que chamou a atenção nos primeiros resultados dessa investigação? Seria o Márcio, Francisco Márcio, ele que estava à frente da questão do assalto. Que é o falso pastor. Que foi identificado como esse falso pastor, né, pelos jornalistas. O histórico dele, doutor? Ele tem passagens pela polícia, inclusive tinha um mandado de prisão em aberto por assalto. Doutor, o corpo da vítima foi encontrado pelos senhores ou foi encontrado pela população? E como estava o estado aí do corpo? Estava com sinais de violência, lógico, mas estava amarrado, enfim. A gente estava em serviço em conjunto, estava a Polícia Civil, Polícia Militar, com todas as suas vinculadas, BP Raio, BEP, POG, Força Tática. O pessoal da Polícia Penal estava com a gente também, o pessoal da Perícia Forense. Então, assim, toda a segurança pública se uniu, e o nosso único objetivo, como falei anteriormente, era resgatar a vítima com vida. Quando a gente conseguiu encontrar os indivíduos, os suspeitos, de pronto eles já informaram pra gente que ela estava morta.
Assim, a gente nem precisou perguntar muito. O nosso objetivo não era carro, não era nenhum bem material, era encontrar a garota. Então, quando a gente indagou a respeito da garota, eles já informaram que ela estava morta. Então a gente fez um trabalho, conversamos com eles, para eles poderem indicar onde era o local que eles tinham lá deixado. E o pastor era que conhecia, aliás, falso pastor, era que conhecia toda a região. Ele já de pronto já nos levou até a localidade lá, próxima, um dos distritos de Banabuiú. Estava em Matagal? Indicou. Estava no Matagal, vocês conhecem, né? Vareda, né? Tem, que geralmente que tem nesses distritos, que são uma estrada de terra, cerca de um lado e do outro. Aí eles pularam a cerca, em torno de 20 a 30 metros mais na frente. A moça estava lá caída ao solo, com lesões na cabeça. Ela teve TCE, traumatismo crânioencefálico, e as lesões foram todas contusas. Não teve nenhum tipo de... assim, a arma utilizada de fato foram as pedras. Eles demonstraram arrependimento, doutor? Eles demonstraram arrependimento porque caíram. Mas em momento algum se mostraram arrependidos de terem cometido o assalto ou de ter feito isso com ela. Eles demonstraram arrependimento pela forma que as coisas aconteceram e que a polícia prendeu eles. Doutor, essas 3 pessoas que foram presas, 3 indivíduos, são de qual cidade? Natural de qual cidade? Salvo engano, um é de Russas, outro de Fortaleza, e tem um terceiro que eu não me recordo agora nesse momento, mas são 3 cidades diversas. E são pessoas que se conhecem nessa vida de andarilhos e passaram a andar junto, passaram um fim de semana consumindo droga na rodoviária, ingerindo bebida alcoólica. Quando acabou o dinheiro, aí caíram nessa de fazer o assalto, o que acabou culminando nessa tragédia que a gente está aqui, infelizmente, tendo que anunciar. Parabéns aos senhores que em menos de 24 horas conseguiram aí, prender esses 3 elementos. A gente leva essa notícia trágica, que foi a morte dessa jovem, que inclusive é evangélica, estudante, enfim, a gente só lamenta, doutor. Realmente, de fato, foi uma crueldade muito grande. Tamanha a violência que foi usada contra essa jovem. Violência extrema mesmo. São indivíduos altamente periculosos. Eles fariam aquilo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela, em momento algum, esboçou reação. Você vê nos vídeos, né, que no momento que ela foi arrebatada do local, você viu que muito provavelmente passou por períodos de extrema angústia, né, até psicologicamente falando. Enfim, foi de fato uma tragédia muito grande que nós mesmos policiais, no local do crime, e depois que a gente tomou conhecimento que ela tinha sido assassinada, todo mundo ficou sem acreditar. Nós que estávamos na ação direto, a gente ficou sem acreditar. Um ficava olhando para o outro ainda não acreditando. A gente saiu do local depois de ter pego a informação que eles tinham matado, com o intuito de ainda resgatar ela com vida no local. Não, vamos, vai dar certo, provavelmente ela está só lesionada. E todo mundo ainda com aquela esperança até o último momento. Porque assim, o nosso objetivo sempre foi resgatar ela. Sempre foi resgatá-la. Por mais que a gente tenha mostrado a força da polícia, né, em elucidar em menos de 10 horas o crime, mas isso passa relevante do tamanho da tragédia que essa garota sofreu, o tamanho da crueldade, o tamanho da violência. Em todos esses anos de segurança pública eu nunca tinha visto algo nem parecido. Uma violência tão gratuita que não tem como explicar. Eles mesmos não conseguem explicar. Com certeza foi efeito de drogas, de álcool e ruindade também da parte deles. São pessoas altamente perigosas. As pessoas devem apodrecer na cadeia.
não deve ter o direito mais de conviver em sociedade de forma alguma. A moça não tinha condição